Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, Prototipando ele é um podcast em que a gente busca analisar ideias, caminhos, possibilidades de inovação no cenário corporativo e também empresas e outras organizações no Brasil e afora. E hoje a gente conversou com o Marcel Leal. Ele é um dos maiores especialistas de gamificação no Brasil. Ele tem mais de 20 anos de experiência em criação, design, comunicação, atuando em diversos setores, com projetos de gamificação, inclusive. Já liderou equipes de design, criação, e ele sempre é muito focado, e vocês vão perceber isso durante a entrevista, em aliar os objetivos de projeto ao negócio. Acho que o principal ponto aqui que eu quero trazer para vocês se atentarem nesse episódio sobre a perspectiva que o Marcel ele traz sobre a gamificação e a diferença e a semelhança que isso tem com os jogos. Ele consegue traçar uma linha bem clara de o que é jogo e o que é a abordagem da gamificação. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Como é que a gente alinha a gamificação à estratégia das empresas. Então, sem mais delongas, deixo vocês com Marcel Leal. 1, 2, 3, prototipando. Bom, Marcel, mais uma vez, obrigado, cara, por topar fazer esse bate-papo. Tô animado aqui para a gente entrar na nossa pauta. Eba, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Pedro. Sempre uma alegria falar de gamificação. Boa. Vamos começar, Marcel. Eu tô curioso, cara. Qual que foi o grande evento, ou o estalo que te deu? Qual foi a situação que você falou, poxa, vou trabalhar com isso, assim? Gamificação é algo que eu vou pegar Nossa, para elaborar. cara, faz tempo, hein? Foi lá em 2012, 2013, cara. Tem 10 anos já. Mas foi uma coisa meio natural, na verdade, né? Eu sou gamer, eu não sei se você gosta de jogar também, mas eu sou gamer desde sempre. Eu arrisco. Fui estimulado desde pequeno, né? Então tive aquele telejogo lá, sou velho, né? Então, eu tive aquele telejogo, aqueles duas barrinhas andando de um lado para o outro da tela. Passei por Atari, passei por Mega Drive, passei em todas as gerações aí. Então sempre gostei muito de jogar. Sempre fui muito do videogame. E aí, em 2012, cara, eu conheci o Alexandre, que a gente começou a conversar a respeito de uma parte mais lúdica dentro do trabalho, né? O que a gente estava prestando atenção, cara? Quando eu venho minha formação toda é em design gráfico, então eu venho da comunicação, venho da parte de propaganda e tal, de design e de interface, especialmente, né? E a parte de interface veio mudando ao longo do tempo, e uma coisa um pouco mais dura, séria, né? Que era, sei lá, a interface de banco, né? No início do milênio ali, dos anos 2000, mais ou menos, tudo interface dura e tal, e aquilo foi mudando um pouco. E a gente foi aproximando, deixando um pouco mais intuitivo, especialmente mais intuitivo e também mais lúdico, um pouco mais colorido, um pouco mais divertido, com animaçõezinhas, tal, a parte de interação. E aí em 2012, eu e o Alexandre, o Alexandre, na real, teve a ideia e a gente começou a conversar por conta da minha experiência de design. A gente começou a conversar para desenvolver um aplicativo que era de realidade aumentada. Foi uma barca furada, assim. A gente começou em 2012 a falar de realidade aumentada, ninguém falava disso ainda, ninguém tinha celular para rodar isso ainda. Então, mas foi legal que a gente viu que tinha um caminho ali. E aí, em 2013, que a gente montou uma startup, aí sim, gamificação na veia, focado nessa, vou chamar de metodologia, mas não é uma metodologia, é uma abordagem. Uma abordagem estratégica para a gente engajar as pessoas. Tem mais a ver com motivação, com engajamento, do que exatamente com games, né? Que o nome gamificação começou lá fora, como gamification, né? Surgindo um monte de plataformas que hoje algumas nem existem mais. Buntball, tem um monte de outras plataformas. Que começou 2011, então um pouco antes até, acho que talvez 2010, ali, 2011, que foi quando a Jane McGonigal falou sobre games. Ela nem falou de gamificação exatamente, mas a galera, putz, dá para usar jogos em outro contexto, né? Vamos aproveitar o tempo que a gente investe em jogo para outras coisas. E aí veio numa avalanche de um monte de outras coisas. A gente viu isso acontecendo lá fora,
Montou uma startup nossa aqui no Brasil, foi uma das primeiras, assim, especificamente falando de gamificação corporativa. E começou aí, cara. Aí a gente andou até 2000, talvez ficamos uns 4, 5 anos ali com a startup. Eu estiquei mais um pouco depois, que a startup estava meio já no início de fechar ali as atividades. A gente esticou mais um pouco e depois eu vim como consultor, trabalhando mesmo em cima disso, porque funciona. Basicamente, esse é o principal motivo, assim. A gente vê que melhora bastante o engajamento dentro das empresas, que é onde eu atuo mais, tá? Onde eu atuo mais. Mas a gente sabe que funciona para educação, funciona para saúde, funciona para exercício físico, né? O aplicativo de fitness tem isso bastante. Então é uma jornada aí de 10 anos aí já, especificamente em gamificação, e antes disso como gamer, né? E designer. Boa. E eu quero pegar uma frase sua, Marcel. Você falou que gamificação não é só fazer um jogo. Por quê? Me explica um pouco mais isso. Assim. Gamificação é sobre o quê? É sobre pessoas e motivação. Eu acho que é o principal, assim. É o que a gente... como é que as pessoas... Quais são os objetivos das pessoas enquanto elas estão fazendo o que elas precisam fazer, seja no trabalho, seja na rotina, no dia a dia, enfim. Qual é o objetivo delas e como é que a gente estimula essas pessoas a perseguir esses objetivos. A gamificação é uma abordagem onde ela utiliza elementos de game para estimular as pessoas a fazer esses objetivos. Mas tem vários outros jeitos da gente estimular as pessoas a fazer esses objetivos. Gamificação é uma abordagem específica que usa os elementos de games. Mas, sei lá, psicologia, o RH vai ter outras ferramentas para fazer isso. Então, a gamificação é uma abordagem, uma estratégia. Ela não é um produto de prateleira, não é uma coisa, não é um jogo que eu vou ligar, vou instalar na empresa e todo mundo vai começar a jogar. Não funciona assim, né? O jogo pode fazer parte da estratégia, pode fazer parte da abordagem de gamificação, sim, mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente até evita um pouco essa parte mais lúdica. Dependendo da empresa, dependendo da cultura da empresa, é melhor até você evitar algum tipo de jogo, alguma coisa assim, por conta de, sei lá, compliance, de regras, de cultura da empresa e tal. E aí você pega os elementos de jogos. E aí eu tô falando de, barrinha de progresso, que é uma coisa que motiva demais as pessoas. A gente tá falando de ranking, tá falando de sales, que são os elementos mais comuns, né? Mas tem um monte de outras coisas. Tem mecânica de aposta que você pode pensar em como utilizar ali, mecânica de sorteio. Tem vários elementos que a gente pode usar. Quais são os elementos menos comuns que você já utilizou, Marcel, nos seus projetos? Nossa, cara, uma abordagem... que é difícil falar que é menos comum, mas é porque depende da cultura. Depende do contexto das pessoas. O que a gente faz primeiro é entender o contexto dessas pessoas para saber o que vai motivar ou não. E aí, dependendo do perfil das pessoas, você joga elas para um lado, sei lá, da competição, ou joga para elas para o outro lado da colaboração, por exemplo. Mas uma coisa que eu costuma acontecer bastante é que sei lá, a gestão de uma empresa, quando ela quer fazer uma pressão, não pressão, mas quando ela quer estimular uma performance maior nos colaboradores, nos funcionários, enfim, a tendência é a gestão ir para a competição, né, sempre. Vamos fazer um ranking, vamos fazer uma competição que é isso que a gente precisa dentro da nossa empresa e tal. E aí, quando você vai conversar com as pessoas, você percebe que não é bem assim. Sempre tem aquele grupo, aquele perfil que é mais competitivo e tal. Mas na maioria das vezes você precisa disfarçar um pouco essa competição. Então isso é um elemento que acaba aparecendo bastante. Como é que eu disfarço? Como é que a gente disfarça essa competição? Ao invés de você, por exemplo, colocar um ranking numa tela da empresa, primeiro, segundo, terceiro colocado, né, até o 10º, sei lá, top 10, aquela coisa toda bem escancarada mesmo. Você faz, por exemplo, uma narrativa de uma, sei lá, vamos pensar na fazendinha. Você faz uma narrativa que cada pessoa tem a sua
proprietário, a sua fazendinha e que planta, ou faz a sua plantaçãozinha ali, e aí cada pessoa vai desenvolvendo a sua plantação, e aí quando você olha na vila da empresa, você vê que o Pedro tem lá a plantação de tomate dele que tá bonitona, tá grande, tá tá produzindo bastante. E a plantação do Marcel tá mais ou menos, tá meio capenga ali, tem um tomatinho ali, um outro tomatinho ali. De uma certa forma é um ranking, mas você não tá escancarando, né? Então, e aí você pode até amarrar isso com uma outra coisa, para não ficar tão óbvia a competição. Você pode amarrar isso como o Pedro tem a sua plantação de tomate, eu também tenho a minha, mas a empresa precisa produzir 1 tonelada de tomate. Né? Então eu não estou competindo com o Pedro, eu estou ajudando a empresa a chegar na 1 tonelada de tomate ali, entendeu? É interessante. Então você começa a colocar camadas mesmo, né? Você começa a fazer uma competição e coloca camadas em cima de acordo com o perfil das pessoas ali. Isso é o mais importante. O primeiro passo é entender o perfil dessa turma que está participando da gamificação, da abordagem ali. E Marcel, como é que é esse processo de ideação, cara? Assim, tipo, poxa, eu vou colocar uma fazendinha ou vou colocar a construção de uma cidade? Como é que é esse processo de, assim, porque eu imagino que vocês vão pensar muito, assim, o que vai estimular essas pessoas a se engajarem nesse processo, né? O primeiro passo, né, é conhecer as pessoas. Então a gente vai conversar com as pessoas. Né? Se a empresa não tem essa informação, e essa é uma etapa que não dá para pular nessa abordagem, assim, você tem que entender com quem você está falando, quais são as coisas que motivam aquelas pessoas. Pessoalmente, eu digo até, não é nem no trabalho, não é nem, eu trabalho aqui porque eu preciso pagar a conta, não é isso. Isso é também, mas eu gosto de viajar no final de semana. Eu tenho minha família, eu gosto de ficar com meus filhos no parque, sei lá. Você começa a pegar essas coisas e entender um pouco do comportamento, do perfil, do que elas gostam, do que elas não gostam. Para saber, inclusive, se jogam ou se não jogam. Se gostam de jogar ou se não gostam. Normalmente as pessoas falam, eu não jogo nada, né? E aí você vai conversar com as pessoas, ela todo final de semana ela faz um churrasco e joga truco com a turma. Então ela gosta de jogar, ela joga, né? Quando a gente fala de jogo, vem sempre videogame na cabeça. Não é só isso, né? Então ela está acostumada com dinâmicas de jogos, né? Isso que a gente subestima um pouco isso. A gente não entende muito bem, a gente não consegue separar no dia a dia essas dinâmicas, né? Então, sei lá, você vai rifa é um jogo, cara. Você compra um negócio, faz uma dinâmica de aposta, semana que vem vai ter um sorteio, todo mundo fica esperando para ser sorteado. A gente subestima, né, o quanto que a gente está acostumado já. Então, conhecer as pessoas é o principal. Depois a gente analisa o perfil. Eu sempre uso o modelo do Richard Barton, que é aquele de 4 perfis, de competidor, conquistador, socializador e explorador. São esses 4 que são os... Mas você não precisa ficar apegado nisso. O importante é você conversar com as pessoas, entender qual é o perfil delas. Eu gosto desse perfil porque você começa a ter uma dica de elementos ali para usar. E aí, a partir do conhecimento, do contexto dessas pessoas e do que elas gostam ou deixam de gostar, a gente segura, para um pouquinho aqui e eu vou conversar com a gestão, vou conversar com os diretores, com a empresa, qual é o objetivo da empresa. Vamos lá. Gamificação é uma abordagem estratégica de negócios. Eu preciso estimular as pessoas a fazerem o que elas precisam fazer. Que elas já iam fazer de qualquer jeito, ok, mas de uma forma mais bacana, que elas se estimulem a fazer aquilo. Então é uma abordagem de negócio. Eu não posso negligenciar o negócio nesse sentido, sabe? Então a gente entende o que a empresa quer fazer também. E aí eu vou buscar o alinhamento dessas duas coisas. O que o Pedro gosta, que gosta de viajar, quer andar de moto, sei lá, e o que a empresa precisa que o Pedro faça. Como é que a empresa consegue ajudar o Pedro a comprar uma moto nova? Né? Então, nessa linha que a gente começa a trabalhar. E aí, dependendo da aceitação das pessoas nessa régua do lúdico, a gente vai para uma fazendinha, vai para uma missão secreta, vai para agente secreto, ou fica ali só na barrinha de progresso, faz uma interferência
na interface que eles estão acostumados. Telemarketing tem muito disso. Então, no telemarketing, por exemplo, você não pode bolar um jogo, né? Porque a rotina é dura ali deles, né? Eles têm pressão diária ali por tempo, inclusive. Né? Quanto mais rápido eles fizerem as coisas, melhor. Então, normalmente, o que funciona bem nessas operações, assim, de ter uma rotina mais pesada, é uma tela na frente dela, mostrando ali um pouco da performance individual, coletiva, e aí depende um pouco, de novo, da operação. Se é uma operação de cobrança de crédito, eles são cobrados por performance. Telemarketing é um pouco menos pesado nisso, então é uma coisa um pouco mais coletiva. Então a gente vai caminhando nisso. Mas tudo depende de conhecer as pessoas. Tá lá, né? Depende de entender as pessoas. É difícil ter uma solução única para a operação, né, que funcione especificamente para aquela operação. Óbvio que tem um monte de plataformas, né, de gamificação, Pedro. Tem, puta. Conheço várias delas, assim, várias dessas empresas. Plataforma para treinamento. Então, algumas coisas você consegue aplicar algumas dinâmicas de jogos que são mais comuns, né? E em operações, em situações que são mais comuns também. Todas as empresas precisam fazer treinamento. Todas as empresas precisam fazer onboarding, né? Então, você consegue ter algumas soluções que são mais universais, assim. Mas na maioria das vezes, assim, na minha experiência, é uma coisa muito específica que a empresa precisa resolver. Interessante. Qual que foi o projeto mais curioso, mais outliner que você já teve, assim, que você pegou, mais fora da curva, assim? Fora da curva, cara, sempre tem projetos que começam de um jeito e vão para outro lugar, né? Então, da Via Credit foi legal, que a gente fez a ideia inicial era fazer uma competição, né, como eu estava falando antes. A ideia era fazer uma competição entre os funcionários ali para poder vender um produto, era o consórcio, eu acho, da empresa. E eles queriam fazer uma competição entre essas pessoas. E aí a importância de ir conversar com elas, né? Quando eu fui conversar, quando a gente fez as entrevistas, eu vi que a gente começou a perceber nas nuances das conversas, né? Você vai pegando as entrelinhas, e aí é um trabalho de designer, sabe fazer isso muito bem, a gente escuta muito, né? E começa a pegar algumas coisas na entrelinha ali, nas entrelinhas. A gente começou a perceber que as pessoas, não é que elas não vendiam o consórcio, elas não entendiam o consórcio. Então, na insegurança de oferecer o produto, ela oferecia outra coisa para o cliente, porque ela não sabia tirar uma dúvida específica do cliente a respeito daquele produto. Então, antes de eu isso não foi explícito, tá? Não é que as pessoas sabiam disso. A gente percebeu nas conversas. Foi interessante nas conversas, inclusive, porque eu fiz várias, né? Eu costumo fazer, 10, 15, dependendo do tamanho da equipe, eu faço mais. Na Motorola, a gente chegou a fazer 50 papos ali com as pessoas. No caso da Via Credit, a gente começou a conversar e algumas pessoas começaram a referenciar uma funcionária da Via Credit que elas consultavam para tirar dúvidas a respeito do produto. O que você faz quando não sabe fazer alguma coisa? Eu vou falar com a Maria, não lembro o nome dela, mas eu vou falar com ela. E aí todo mundo começou a falar, não, eu falo com a Maria, deixa eu falar com a Maria também, né? Então eu fui conversar, e aí você percebe e fala, putz, as pessoas não estão entendendo o produto. Então o que a gente fez? A gente mudou completamente o foco da dinâmica. Ia ser uma competição, a gente mudou para uma coisa muito mais de treinamento, de conhecimento do produto. Então a gente fez meio que um board game, onde as pessoas trocavam experiências, respondiam quizzes, trocavam informações entre agências para saber o que estava funcionando lá, que não está funcionando aqui. Então foi bem legal, assim. Então isso acaba acontecendo, sabe? Você começa um projeto de um jeito, a hora que você conversa com as pessoas, ou
mira em um lugar, acaba acertando outras coisas ali. Às vezes não é o projeto, não é a estratégia toda, mas um elemento ou outro você acaba tendo que mudar no meio do caminho, sim. Sim, total. Que interessante, cara, que interessante. E, Marcel, quais são os principais desafios para fazer um projeto como esse no ambiente corporativo? Os desafios, cara, nossa, vamos lá, acho que um dos principais desafios talvez seja o incluir. Não vou falar desafio, vou falar algumas premissas para uma gamificação dar certo. Você precisa incluir a gestão desde o começo do projeto, né? A gestão precisa estar comprada nessa ideia. Porque algumas vezes pode acontecer da gestão ser pega de surpresa. Então, uma equipe de, sei lá, um gerente de RH tem uma ideia legal, vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos implantar uma plataforma. Funciona durante um tempo ali, quando chega, bate na gestão, a direção, né, o C-level, sei lá, a direção começa a olhar aquilo como se fosse uma brincadeira, como se fosse um joguinho e tal, ainda mais quando a gente está falando de gamificação, um pouco mais, subindo um pouco mais a barra do lúdico, porque aí a interface parece um jogo, a interface começa a parecer uma brincadeira ali. Isso pode pegar mal ali, isso daí pode ser uma coisa mais... pode ser um obstáculo. Então, quando a gente começa um projeto de gamificação, eu faço questão de envolver a direção, nem que seja na informação só. Ele não precisa participar, obviamente, não precisa participar ativamente do projeto para desenvolver, para executar, mas a ciência precisa estar lá, né? Eles precisam estar cientes do que está acontecendo, que não é brincadeira, que dá resultado, que a gente tem cases comprovando isso, enfim. Tem tudo isso. Um outro desafio, um outro obstáculo, uma outra armadilha, se você quiser colocar assim, é essa história de competição e colaboração, sabe? Eu falo muito de competição, mas o inverso acontece bastante também. A gente fala, eu quero implantar competição, e aí quando você vai conversar, as pessoas não querem competir. E aí quando você começa a implantar dinâmica de competição numa galera que não quer competir, você piora o engajamento. E recuperar engajamento perdido é muito mais difícil, muito mais custoso. Né? Então, precisa tomar cuidado com isso. E o inverso também acontece. Então, você a minha cultura corporativa não estimula a competição. A gente quer sempre a colaboração entre as pessoas e tal, blá, 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 blá. E a galera lá tá louca para sair no tapa ali, para competir. Dependendo da operação, é forte, assim. Eu lembro uma vez de uma. Eu não lembro se foi Cacau Show, talvez tenha sido. Mas, sei lá, promotoras de venda normalmente são extremamente competitivas. Né? E aí a operação, às vezes, às vezes são mulheres, eu estou falando de mulheres, mas depende. A cultura da empresa quer estimular a colaboração, não querem que as pessoas sejam competitivas. Mas lá embaixo, no chão, lá na frente de batalha, a galera tá se pegando mesmo. Então é legal que tenha um nível de competição. Óbvio, né, que a gente não vai estimular uma competição, sei lá, destrutiva, né? Fazer um negócio que destrua ali o relacionamento entre as pessoas. Não adianta nada a empresa ir bem, ter uma performance grande, se a galera tá se matando lá embaixo sem condição nenhuma de trabalho. Então a gente tem que dosar isso. Mas essas coisas acontecem. Então tomar um pouco de cuidado com essas armadilhas aí ajuda também. O Marcelo, tem uma coisa que eu estou curioso para te perguntar, que a gente aqui também trabalha com abordagem do design, né? E eu acho que uma das principais premissas do design é você prototipar, testar, entender os erros rápido, porque aí você, enfim, consegue iterar a sua solução e deixar ela cada vez melhor. E tem, eu acho que um elemento básico do jogo que é a quantidade de vidas que você tem, né? Então, que é um pouco da Jane McConigal, ela fala um pouquinho sobre isso, né? No TED dela, no livro dela e tal. Você já teve algum projeto em que você estimulou as pessoas a esse processo de prototipagem, teste, iteração, assim, dando vida para ela, e poxa, perde vida, mas agora tem uma nova chance? Cara, que pergunta boa. Deixa eu pensar aqui nos projetos.
Cara, especificamente, assim, explicitamente, eu acho que não. Porque qual que é o grande barato, né? Essa é uma das diferenças entre jogo e essa abordagem de gamificação, né? O jogo tem algumas coisas que você não consegue, ou nem deve, abordar numa estratégia de gamificação. E aí eu não estou falando nada, não tem a ver com erro, tá? Não é, o erro é permitido, estimulado, a gente consegue trabalhar com ele, conviver com ele, e a gente precisa dele. Mas o jogo, ele faz parte de um entretenimento, o foco principal dele é entretenimento, por mais que tenha muitos jogos que são obras de arte, assim, são experiências super marcantes para a vida, né? Você lembra tem jogo que você lembra para sempre, assim. Mas o foco dele é entretenimento, né? Numa abordagem de gamificação, não, a gente não está entretendo ninguém. A gente precisa que as pessoas se mantenham com o pé no chão, que elas não vão esquecer que elas estão trabalhando, longe disso. Elas não vão ser hipnotizadas e achar que agora a empresa tem unicórnio colorido com arco-íris e o chefe delas é super legal. E magicamente começaram a ganhar mais. Não é isso. Né? A gamificação não vai hipnotizar ninguém. Não vai tirar a pessoa do mundo real. Né? E o jogo faz isso. O jogo tira você do mundo real e te joga, fala, olha, agora você não se preocupa que você não vai morrer. Você pode pular no buraco, pode brigar com o dragão aqui, que não vai ter problema nenhum. Gamificação não funciona desse jeito. Então tem algumas diferenças que a gente precisa tomar cuidado. O que eu tô te respondendo é uma coisa que eu tô colocando para consciência agora. Não pensei nisso enquanto eu estava fazendo os projetos, tá? Mas pode ser um caminho, assim, de repente, de fazer várias vidas. O que a gente tem são os ciclos, né? Venda tem muito isso, né? Ciclos de venda, por exemplo. Né? Então você sempre tem o mês, quem é os 3 que bateram meta do mês vão ganhar, sei lá o que, vão ganhar um bônus aqui, vão poder acessar uma área secreta dentro da plataforma. Mês que vem, zera tudo, começa de novo. Mês que vem, zera tudo, começa de novo. Então esse é um jeito da gente sempre estimular as pessoas a começarem de novo. Né? É interessante. Eu pensei nisso porque, normalmente, a Ensaio ela é muito contratada porque a empresa ela não tem a estrutura que suporta o ciclo de iteração, né? Então, ela não tem estrutura para suportar assim, puxa, fazer um teste, não é por aqui, itera, vai por ali, ou pivota. Entendo bem, é bem difícil. Normalmente a gente é contratado por causa disso. Assim, ó, a gente não tem a cultura que suporta o erro. Então, a gente precisa de terceiros que nos ensinem a fazer isso e pratiquem isso junto com a gente. E eu fiquei pensando um pouco nisso. Falei, poxa, como é que isso pode ser estimulado via gamificação, né? Via elementos de jogo, né? Você pode, isso seria sensacional. Você ter uma abordagem de gamificação para prototipar soluções, por exemplo, né? E isso ser estimulado cada vez mais dentro de uma cultura. Tá aí a ideia, de repente a galera começa a pensar em alguma coisa assim. Mas quando a gente pensa em projetos de gamificação, a gente passa exatamente por esse processo, assim, vem a ideia, a gente faz um pequeno, uma prova de conceito ali, testa com algumas pessoas, se aquilo funciona, óbvio que depende do tamanho da empresa também, né? Às vezes um piloto, a gente fez uma proposta, nem chegou a ser um projeto, mas a gente fez uma proposta onde eu consegui bolar um negócio ali para a gente testar com, sei lá, falei para a equipe, vamos testar com, sei lá, umas 20, 30 pessoas e tal. Falou, Marcel, nosso piloto começa com 400 pessoas. Falei, putz, então peraí, vamos pensar melhor aqui, vamos gastar mais um tempo para desenvolver, né, uma prova de conceito, porque aí é uma estrutura um pouco maior, né, empresa de 10 mil funcionários, então depende também do tamanho da galera. Da escala. Né? Às vezes não dá, de repente uma empresa que tem poucos funcionários, nem cabe fazer um piloto, porque aí eu vou fazer um piloto com 2, 3 pessoas, então a gente faz com a equipe mesmo, ver se está funcionando, joga algumas vezes ali, roda algumas vezes entre a gente mesmo, funcionou, vamos botar isso numa previsão, isso é importante também, uma etapa importante de qualquer projeto de gamificação, que é saber para onde a gente está indo, métrica, né?
Uhum. Abordagem de negócio, gamificação, abordagem de negócio. A empresa está indo para onde? No que a gamificação vai ajudar a empresa a atingir os objetivos dela? Qual é esse objetivo? Então, é para isso que eu vou mirar. Então, a métrica é importante. Quanto tempo a gente quer atingir aquela métrica, né? E aí a gente coloca isso no papel e vê se a gente tá caminhando para isso. Então a gente roda entre a gente, puta, funcionou, beleza, vamos deixar rodando, vamos acompanhar. Semana a semana, ver o que está acontecendo, se a gente está andando para a direção que a gente queria. Puta, não tá? Ajusta a dinâmica, ajusta a mecânica, ajusta a pontuação, sistema de níveis, faz todo esse trabalho de game design, óbvio que não é tão profundo quanto um jogo, né, de economia virtual, aquelas coisas todas, mas, mas a gamificação exige um nível ali de game design, sim. Interessante. E Marcel, como é que agora que a inteligência artificial ela caiu num mundo mais comum, né? Como é que isso vem impactando? Se vocês vêm utilizando, se sim, como? Já utilizam já há muito tempo? Não, ainda não tem espaço? Cara, eu particularmente, assim, meu trabalho é consultoria, né? Então, o que eu tenho usado muito inteligência artificial é como um assistente de brainstorm aqui para mim. Né? Então, vem as ideias, você faz uma dupla ali com a inteligência artificial, ela te joga outras ideias, você cruza aquilo e vai andando junto. A inteligência artificial tem acelerado muito o trabalho, né? Ela não vai fazer o trabalho sozinho, nunca. Jamais você vai fazer o trabalho sozinho. Não adianta você colocar uma ideia lá, porque vai vir, me faz uma abordagem de gamificação para essa equipe de vendas. Vai sair alguma coisa ali, você vai, sem conhecer as pessoas que estão envolvidas, a chance de fracassar é grande. Mas ela funciona muito para acelerar algumas etapas de trabalho. Então, brainstorm é uma linha que eu tô usando e tô gostando de trabalhar com inteligência artificial. Outra linha que eu desenvolvo um pouco também, então a outra linha é na parte de programação. Então é quase que um assistente de programação para mim aqui, né? Então, pair programming, né? Total. Você começa a falar, puta, eu preciso fazer uma função que puxe uma pontuação de uma API de não sei o que, tal. Você começa a fazer, é óbvio que você não vai entender, não adianta você pedir isso para a inteligência artificial sem entender de programação. Senão você não vai saber se está funcionando, se está certo, se não está. Então, tem funcionado muito bem como pair programming mesmo para mim. Eu peço uma função, ela me traz, fala, puta, isso daqui está errado. Pô, simplifica essa linha. Aí eu rodo e testo, ver se está funcionando, se era do jeito que eu queria e tal. Então, isso tem funcionado demais também. Montar planilha, cara. Puta, fazer fórmula de planilha, cruzar dado. Esse tipo de coisa tem me ajudado bastante, cara. Mas esse impacto não é só na gamificação, né, Pedro? É em qualquer lugar, cara. Qualquer tipo de trabalho tá rolando isso. É mais da gente entender o potencial dessas ferramentas aí e saber como é que a gente usa para acelerar o nosso trabalho. E não enxergar como competição, como a galera tem. Infelizmente está diminuindo um pouco agora. Mas a galera, não, a inteligência artificial vai morrer, designer, né? Tá tudo ilustrador, todo mundo com medo. Não vai, ninguém mais precisa de ilustração agora. É mais ou menos. Eu estava conversando com um cara que ele dirige um time um time criativo 100% gráfico, né? E aí ele falou, cara, sabe o que está acontecendo? O meu time ele me fala o seguinte, que ele falou, a gente assina Adobe aqui, né? Então a gente tem a Adobe já está inserindo, né? Você coloca lá o prompt, volta a imagem e tal. Ele falou, sabe qual que tem sido a dificuldade? A dificuldade tem sido que o pessoal é tão visual que se eles forem transformar o que eles estão visualizando em texto, esse processo para ir depois escrever o prompt e mandar para a inteligência, esse processo é tão custoso que é mais fácil eles irem lá desenhar o que eles estão imaginando. Cara, e botar na frente do cliente. Dependendo da ilustração, dependendo do visual, da imagem que você está querendo construir, é muito mais fácil você fazer na mão. Quem ilustra sabe disso. É muito mais rápido você rabiscar alguma coisa aqui, fazer um negócio, vetorizar e mandar, do que tentar descobrir qual é o prompt que vai funcionar para uma determinada inteligência
sair com uma solução aceitável ali. Mas, Sim. assim, cara, rede social, para post para rede social, essas coisas mais efêmeras, sabe? Uma coisa mais dia a dia, cara, sensacional. Você agiliza demais, assim, agiliza demais a vida. Sem dúvida. Marcel, indo para a minha última pergunta, cara, que eu tenho para você, que na verdade é uma Caramba, pergunta. Nossa, tá indo super rápido aqui. Eu nem tô vendo o tempo passar, tá? Não, legal. Uma última pergunta que eu tenho para você é uma pergunta que, na verdade, eu ressoo aqui de uma pessoa que eu gostava muito de assistir, que é o Antônio Bujanra, e ele perguntava para Sim. todos os convidados. E aí eu Você vai pergunto para perguntar o que é você. a vida para mim, não, né? O que é a vida, Marcel? Putz, eu não estava esperando essa pergunta. Deixa eu pensar aqui. O que é a vida, cara? A vida é... Do Antônio Burrão, deixa eu lembrar de alguma resposta boa que eu escutei, cara. A vida é ir de fracasso em fracasso, cara. E se divertindo no meio do caminho. Até dar certo. É isso, cara. Porque tem a ver com erro, né? Tem a ver com o que a gente brinca aqui de games, que é quando você começa com nada, sem informação nenhuma, e descobre que, puta, cair no buraco tá errado. Pensando em Super Mario, caiu no buraco, tá errado. A próxima vez você não vai mais cair no buraco. Então é buscar novos erros, vamos pensar assim, vamos buscar ir de erro em erro, de novo erro em novo erro, e se divertindo no processo, e se divertindo no meio do caminho. Sensacional, boa, Marcel. Gostei, cara, gostei. Cara, para quem está ouvindo a gente, quer conhecer mais sobre o seu trabalho, conhecer mais sobre você, quer te contratar, como é que dá o caminho das pedras? Como é que as pessoas te acham? marcelleal.com.br, você vai achar bastante informação lá, rede social, eu falo muita groselha lá no LinkedIn e no Instagram também. Então são as duas redes que eu estou mais ativo ali, mas certamente eles vão me achar em vários locais ali. Eu tô com um curso, pode falar disso, Pedro? Opa, momento jabá, esse é o momento. Olha aí, montei um curso, no começo do ano eu fiz uma série de vídeos explicando um pouco do meu processo pessoal de gamificação. Não quero ser dono da verdade de ninguém aqui, mas explicando um pouco do meu processo para fazer uma abordagem de gamificação. E ficou tão legal que eu montei um mini curso ali de gamificação para a galera entender um pouco do processo que eu sigo, que eu acho que funciona, e tem dado muito certo, assim. Eu estou subindo novas aulas, a galera está curtindo, então fiquei empolgado com o curso. Tem no site lá, mas se quiser, marcelleal.com.br/GameMasters, tá lá a pagininha para a galera pegar as informações. Excelente, show. Marcel, mais uma vez, cara, brigadão. E vamos pro próximo de erro em erro. A gente vai. É isso aí. O ponto é não cair no buraco de novo, né? O ponto é não cair no buraco de novo. Vamos buscar novos erros sempre. Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite, cara. Foi divertidíssimo aqui. Muito bem, pessoal. Esse foi o episódio com o Marcel Leal. Se você continua fazendo a sua atividade que você selecionou para ouvir o Prototipando, se você ainda não acabou de lavar a louça, se você está arrumando a casa ou ainda está no transporte ou fazendo o que você selecionou para fazer, eu recomendo que tem 2 episódios que têm muito a ver com o que a gente conversou aqui com o Marcel. O episódio 55, com o Arthur Cajá, a gente falou bastante sobre transformação cultural e design, e eu vejo que tem muita conexão, porque, naturalmente, a gamificação ele é um processo de transformação. E eu recomendo também o episódio 54, com a Maite Schneider, que é a cofundadora da Transempregos, e ela consegue trazer uma ótica muito importante de como que a gente faz essa transformação cultural no cenário corporativo. E ela fala bastante sobre a experiência dela com isso. Então, são 2 episódios que eu deixo aqui de dica para vocês. No mais é isso, pessoal. Deixo um abraço para vocês e até o próximo Prototipando. Tchau, tchau.